Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Estudo 5, volume 5, 9, 8 de maio de 1903. Quando o homem se dispõe ao bem, recebe o bem. E se dispõe ao mal, o mal recebe. Continuando o meu amargo estado de privação, em que no máximo Jesus se deixava ver calado e por breves instantes, esta manhã empenhando-se o confessor em fazê-lo vir, perdendo os sentidos, por pouco e quase pela força se fazia ver, e voltando-se para o confessor disse-lhe, com aspecto sério e aflito, que queres? O pai parecia confuso, o padre, né? E não sabia dizer nada, então eu disse, Senhor, talvez seja o fato da missa que ele quer. E o Senhor acrescentou, prepara-te e a terás, e além disso tu tens a vítima. Quanto mais próximo estiveres com o pensamento e com a intenção, tanto mais te sentirás forte e livre para poder fazer o que queres. Depois disse, Senhor, por que não vens? E ele continuou, queres ouvir? Escuta. E naquele momento ouviam-se tantos gritos de vozes de todas as partes do mundo que diziam, morte ao Papa, destruição de religião, igrejas lançadas por terra, destruição de todo domínio. Nada deve existir sobre nós. E tantas outras vozes satânicas que me parece inútil dizê-las. Então Nosso Senhor acrescentou, minha filha, o homem, quando se dispõe ao bem, recebe o bem, e se dispõe ao mal, o mal recebe. É o que está acontecendo no mundo. Todas essas vozes que escutas chegam ao meu trono, e não uma vez, senão repetidas vezes. E minha justiça, quando vê que o homem não só quer o mal, mas com dupla insistência o demanda, né, deseja muito, com justiça, então, sou obrigada a concedê-lo. Por isso que o mundo está do jeito que está. Para lhe fazer conhecer o mal que quer. Porque só então se conhece verdadeiramente o mal, quando no mesmo mal se encontra. Eis a causa pela qual minha justiça vai buscando vazios para punir o homem, mas ainda não chegou o tempo de sua suspensão. Ao mais algum dia, por agora, para fazer que a justiça ponha sua mão um pouco sobre o homem, não podendo mais resistir ao peso de tanta atrocidade e ao mesmo tempo fazer abaixar a testa do homem muito ensoberbecida. Então, é bem esclarecedor, né, esse texto, porque fala exatamente o que a gente percebe, né, que o mundo está num caos em muitas coisas, né, em vários contextos de violência, né, de corrupção, mas é porque o homem pediu, e aí Deus teve que permitir, né, dar aquilo que o homem pede, e é por isso que a gente vê tanto mal assim acontecendo, né. Aí na parte em cima aqui, continuando o meu amargo estado de privações, em que no máximo Jesus se deixava ver calado por breves instantes, ela via ele calado. Esta manhã, empenhando-se o confessor em fazê-lo vir, né, o padre fazendo Jesus vir, perdendo os sentidos por pouco e quase pela força se fazia ver. E voltando-se para o confessor, disse-lhe com aspecto sério e aflito, porque o padre que queria, né, fazer esse esforço, né. O padre estava perguntando, estava querendo, daí Jesus pergunta para ele, que queres, padre, né? O padre, então, parecia confuso e não sabia dizer o que queria, né? Aí ela que disse, Senhor, talvez seja o fato da missa que ele quer. Aí Jesus fala para ele, né, prepara-te e a terás. E além disso, tu tens a vítima. Quanto mais próximo estiveres com o pensamento e a intenção, tanto mais te sentirás forte e livre para poder fazer o que queres. Então, ele tem que se preparar para ter a missa, né? Não sei que missa que seria essa, né? Que missa será? Será que é a missa na casa dela, né? Não sei. E prepara-te, então, tipo assim, prepara e a terás. Tipo assim, prepara-te e a terás. E além disso, tu tens a vítima. Quanto mais próximo estiveres com o pensamento e com a intenção, tanto mais te sentirás forte e livre para poder fazer o que queres. Então, eu acho que prepara-te para rezar a missa na casa dela. É o que eu acho. Agora, se não é, eu não sei. Depois disse, Senhor, por que não vens? E ele continuou.
Queres ouvir? Aí ela vai ouvir as vozes satânicas das pessoas dizendo morte ao Papa, destruição de religião, igrejas lançadas por terra, destruição de todo domínio. Nada deve existir sobre nós, né? As pessoas querem ser livres, não querem, né, que nada possa ditar regras, né, para elas. E tantas outras vozes satânicas que me parece inútil dizê-las. E daí ele falou que o homem, quando se dispõe ao bem, vai receber o bem. Mas se eles estão se dispondo ao mal, vão receber. Todas essas vozes chegam ao trono de Deus. E, né, e são muitas vezes que chega lá. E a justiça divina, quando vê que o homem não só quer o mal, mas com dupla demanda, insistência, né, insistência, fica insistindo demais, a justiça vai ser obrigada a conceder tudo isso para o homem, e o homem vai ter que conhecer o mal que ele deseja. Porque só então se conhece verdadeiramente o mal, quando no mesmo mal se encontra. Então, tudo que está acontecendo na Terra de mal é culpa do próprio homem que pediu para que essas coisas viessem a acontecer, né? Eis a causa pela qual minha justiça vai buscando vazios para punir o homem, mas ainda não chegou o tempo de sua suspensão. Ao mais algum dia por agora, né? Muita justiça mesmo caindo, né? Para fazer que a justiça ponha sua mão um pouco sobre o homem, não podendo mais resistir ao peso de tanta atrocidade, e ao mesmo tempo fazer abaixar a testa do homem muito ensoberbecido. Então, com a intenção de deixar o homem passar por tudo que ele quer, né? E abaixar essa testa do homem, a soberba dos homens, né? Fazer eles voltarem à humildade novamente, né? O outro trecho é 5:10, 11 de maio de 1903. A paz põe no seu lugar as paixões. A reta intenção tudo santifica. Encontrando-me no meu estado habitual, quando eu mal vi o meu adorável Jesus, me disse: a paz põe em seu lugar todas as paixões. Mas o que triunfa sobre tudo, o que estabelece todo bem na alma e que tudo santifica, é fazer tudo por Deus, né? Tudo por Deus, isso faz todo bem, né? Isto é agir com reta intenção, fazer tudo para agradar somente a Deus. O reto agir é o que dirige, o que domina, que retifica as mesmas virtudes e até a mesma obediência. Em suma, é como um mestre que dirige a música espiritual da alma. Dito isto, como o relâmpago desapareceu. Então é muito importante, né? A paz põe em seu lugar todas as paixões, mas o que triunfa sobre tudo, né? E que estabelece todo o bem na alma e que tudo santifica é fazer tudo por Deus, né? Então, é interessante, né, que ele fala da paz. A paz põe em seu lugar todas as paixões, mas o que triunfa sobre tudo, o que estabelece todo o bem. Aí tem uma explicação aqui, vamos ver o que eles falam sobre esse trecho, peraí. Deixa eu ver aqui. Jesus ensina que a paz interior tem a propriedade de ordenar as paixões humanas. Na teologia cética, as paixões como a ira, o medo, o desejo, não são inerentemente más, mas tornam-se desordenadas devido ao pecado original. A paz coloca cada uma no seu devido lugar, impedindo que elas governem a alma. Tá, então, a função da paz, né, faz com que as paixões, como ira, medo e desejo, se a pessoa está em paz, controla, né, domina, né, é isso que está falando. E ele fala que o agir puramente por Deus é uma reta intenção de agradar somente a Ele, é o triunfo, né? Verdadeiro, acima da paz, né? Você está em paz. Imagina, você está em paz. Aí, quando você está em paz, você não está querendo fazer nada, não está querendo fazer nada assim, né? Porque está uma paz dentro de você. Mas o que realmente vai mover as suas ações, de verdade, não é estar em paz, é estar fazendo tudo por causa de Deus, por Deus. E aí você tem uma reta intenção, né, que vai reger todas as outras demais virtudes e vai reger tudo. Então, vai ser movido por essa reta intenção todos os seus atos, né? E aí vai ser como um mestre que dirige a música espiritual da alma, esse ato de querer fazer por causa de Deus. Não só porque está em paz, mas por causa de Deus você vai fazer as coisas. Então, você pode estar em paz lá. Aí, porque você está em paz, é porque você não tem nenhum problema, né? Você não está tendo nenhum problema, nenhuma perturbação. Então, tá tudo bem. Mas se você, né, acima dessa paz, você age nas circunstâncias que lhe acontecem para agradar a Deus, você não fica só dependendo da paz. Você vai fazer em qualquer circunstância da sua vida atos que vão agradar a Deus. Então isso vai triunfar, vai dominar, vai retificar tudo, vai agradar tudo, vai estabelecer todo o bem na alma e que vai santificar plenamente tudo que a alma fizer.
É mais do que só viver numa paz, mas é fazer tudo por causa de Deus. Então, mesmo que você esteja perturbado, você vai poder fazer alguma coisa para Deus naquele momento de perturbação que você está, para agradar a Deus. E aí você vai se concentrar nessa intenção, nessa reta intenção de fazer em tudo essa graça, essa realidade de agradar a Deus. Isso vai fazer toda a diferença. É isso que ele está dizendo. Amém? Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat. Do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade, eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Quando o homem se dispõe ao bem, recebe o bem. Se se dispõe ao mal, o mal recebe. Tem até a ver com o que eu falo com meus alunos. Eu falo exatamente essa frase com eles muitas vezes. Eu falo essa frase com eles, né? Só pode desabafar que aconteceu uma situação muito ruim na sala de aula, né? Meu Deus, gente, como que pode, gente? Você vê umas desordens assim que você fica muito, meu Deus, como são crianças assim, ou com comportamentos assim, sabe? Meu Deus, né? Alguém entrou no recreio, entrou nas salas, em duas salas do quarto ano e abriu as mochilas dos meninos, gente. Teve uma que a pessoa abriu a mochila da menina e rasgou a mochila da menina. Rasgou o livro dos meninos didático, rabiscou os livros, quebrou lápis, roubou o marcador de texto da menina lá, danificou régua, danificou coisas, né? Gente, que horror, gente, que horror. Que situação, sabe? Danificou, sabe? As coisas. E aí aí não deu para dar mais aula depois que a gente voltou do recreio, porque os meninos. Eu ia deixar minha bolsa, hein? Mas algo no meu coração me disse, não deixa. E alguns alunos viraram para mim e falaram assim, professora, se eu fosse você, eu não deixava coisa aqui na sala, não, porque às vezes eles entram aqui, viu? O menino entra aqui e rouba. Já roubaram aqui, falaram para mim. Aí eu não deixei, só que eles têm que deixar, né? Eles não podem levar. Gente, não foi nesse dia que entraram mesmo? Meu Deus. E tinha menino chorando, e eu resolvi o problema com o menino chorando. Professora, minha mãe veio me bater, professora, minha mãe comprou esse marcador aqui pra mim, minhas canetinhas, professora, roubaram minhas canetinhas, roubaram isso, roubaram aquilo. Eu falei, Jesus amado, que situação. E aí eu primeiro precisei acalmar a sala e ouvir cada um, né, falando. E aí eu fui atrás da. Aí o que me deixou mais triste, gente, foi ir atrás da escola e não ter ajuda, suporte nenhum. Eu fui atrás da diretora, a diretora passou a bola para a coordenadora, a diretora falou para mim que estava ocupada com contando dia de rifa, né? Porque sábado agora é a festa junina da escola, então assim, as questões burocráticas, né, sendo mais importante, né, como sempre, o dinheiro, né? Ó, gente, que coisa. Aí eu fui atrás da coordenadora, a coordenadora falou que não podia ir também, depois pedi a menina para ir de novo atrás dela, ela falou que não podia vir. Gente, que situação, sozinha, sabe? E aí, professor, e aí? Aí eu peguei, eu filmei tudo, documentei tudo, né, mostrando o que aconteceu com as coisas deles. Quem veio me dar um suporte foi a bibliotecária que veio me ajudar a, pelo menos, colar os livros, né? Ela foi lá e teve todo o carinho com eles, né, de pegar os livros deles e colar, assim, com durex, né? Gente, que situação, sabe? E aí eu mandei bilhete para os pais, daqueles que me pediram, né? Falaram, não, professora, meus pais vão matar, por favor. Eu expliquei mais ou menos a situação e falei que eu falei para a coordenação, né? Mas aí eu vim embora com aquilo, meu Deus do céu, estando já quase no final da aula e ninguém veio. Fiquei esperando eles até o final para ver o que ia fazer e nada, sabe? E aí a gente tem uma suspeita lá, mas não tem prova, então nem pode, sabe? Só que eu fui comentar o ocorrido pro meu marido que eu tava pensando em fazer, né? Que é comprar. A escola não tem chave, não tem nada para trancar a porta. Eu fui lá pedir, não tem. A outra professora nervosa também, falando que não é justo, né? Que tem que tem que ter como trancar a sala. Aí os alunos falaram que não vai deixar mais a mochila na sala, que vai levar pro recreio. Eu falei assim, mas eles estão certos. Eles têm todo o direito, né? De proteger as coisas deles, aí, né? Olha que situação, né? E aí, né? A Eu fui conversar com meu marido, né? Falando que eu tava pensando em pegar esse suspeito, né? Colocando a câmera escondida lá na sala,
meu celular mesmo para pegar quem é que tá fazendo isso, mas tudo que eu pensei em fazer, meu marido falou, não, você não vai fazer isso. Você não vai se meter nisso. Ruth, aconteceu na hora do recreio, no intervalo, você não tem como resolver isso, não está na sua, não é para você resolver isso. Isso aí cabe à direção e à coordenação. Se os pais vierem para cima, se os pais vierem bravos, o que você vai responder para eles é simplesmente assim: olha, assim que houve ocorrido, eu comuniquei para a coordenação tudo o que aconteceu, né, e pedi que fosse feito resolvido. Então, vocês precisam tratar isso agora com a diretora mesmo, com a coordenadora, e ver com eles se a escola o que a escola vai propor para vocês. Se de repente vai repor materiais, né? O prejuízo que vocês tiveram financeiro, né? Com o material que vocês compraram para o filho de vocês, aí cabe a escola dar para vocês todo o suporte aí e ver como que pode ser feito, de repente combinar uma reposição disso, mas isso aí é com a diretora de coordenação. Então ele falou, você vai passar para elas a bola, que isso não cabe a você, e me proibiu de intervir, né? Porque eu pensei até em ficar escondida na sala, no recreio, né? Pensei em comprar um cadeado e uma chave, trancar, e falou assim, você não vai fazer nada disso. Você não vai se meter em nada disso. Isso não é a sua ossada. Isso aí é um problema, é a estrutura da escola, isso cabe à escola, você já fez a sua parte, que é registrar tudo, e você solicitou a presença delas e elas não vieram. Então agora elas vão ouvir os pais. Então é com elas e você tem que passar a bola para elas, né? E deixa com elas cuidar dessa questão aí. Se elas quiserem, você pode passar tudo para elas, até sua suspeita, mas aí é elas que tem que vir na sala, conversar com o menino do qual todos suspeitam, né? Porque quando todo mundo aponta a pessoa, a gente fica preocupado, né? Tem que conversar e eles têm que resolver isso. Eles têm que vir na sala e resolver isso. Então você fica em paz, né? E falou comigo, né? Aí eu fiquei quieta, falei assim, não, obedecer. É isso que Deus quer. Eu não sou salvador da pátria, né? O que eu pude, eu fiz, né? Da minha parte, eu não fui insensível, né? Eu tentei, registrei. Eu tenho até as filmagens aqui, gente. Eu mando pra vocês, se vocês quiserem ver. Eu filmei porque era a forma deles desabafarem também. Eles estavam muito chateados. Eu tinha menino chorando. E é difícil. Eu fico com dó, né? Porque você tem seu material ali escolar, você não tá... E é assim, gente, não é coisa que tava jogada de qualquer jeito. Eles pegaram dentro da mochila, né? Então é muito triste quem faz isso. Eu sempre falo isso pra eles, né? Quem colhe o mal vai ter o mal. Eu falo isso pra eles, muito essa frase, eu uso muito essa frase. Eu falo pra eles. Se você obedece, se você faz seus deveres, né? Se vocês se comportam, vocês só vão ter o bem, porque a obediência só gera bons frutos. Eu falo muito isso com eles, muito. Então é muito triste, né? É uma realidade muito difícil. Eu fiquei assim, né? Eu fiquei triste com a escola, preocupada com o dinheiro, preocupada com outras coisas, sabe? Não se importa com os alunos, não se importam com essas realidades aí. E não é um, gente, é quase a sala toda. É quase a sala toda com livro didático rasgado, rasgaram os livros, gente, que judiação, rabiscaram. Gente, que judiação. Quase todos os alunos. Eu até fiquei olhando para ver se era algo pessoal, né? Por causa que eu fiquei assim, ó, alguns alunos foram poupados. Será que é alguma relação de amizade? Vamos ver. Mas é difícil saber se é a pessoa que eu tô pensando, eu não posso julgar. Só Deus sabe, né? E as câmeras da escola que tá lá de enfeite, né? Então é muito triste mesmo essa realidade. Mas meu marido falou, você não vai intervir em nada, não vai comprar cadeado, não vai trancar, não vai filmar nada, não vai intervir de forma nenhuma. Você pode até levar sua suspeita para a coordenação, mas é eles que têm que vir na sala, conversar, intervir e resolver. E quando os pais vierem também, você vai ser sincera com os pais e passar a bola também para a coordenação, né? E não, você não vai atender os pais, ele falou para mim. Quem vai atender os pais é a direção e a coordenação, não é você. Não é algo que aconteceu com você em sala, que envolve a sua pessoa diretamente. É algo que não envolve você, envolve mais a organização da escola. É a parte mais de organização da escola. Se não tem chave, se não tem câmera, isso, você não tem nada a ver com isso. Ele falou comigo, eu falei, obedecer, é isso mesmo, né? Então, aí tá falando isso, né? Quando o homem se dispõe ao bem, recebe o bem. Se dispõe ao mal, o mal recebe. Continuando meu amargo estado de privações, em que, no máximo, Jesus se deixava ver calado, e por breves instantes, essa manhã empenhando-se o confessor em fazê-lo vir, perdendo os sentidos, por pouco e quase pela força, se fazia ver,
E voltando-se para o confessor, disse-lhe com aspecto sério e aflito: Que queres? O pai parecia confuso e não sabia dizer nada. Então eu disse: Senhor, talvez seja o fato da missa que ele quer. E o Senhor acrescentou: Prepara-te e a terás. E além disso, tu tens a vítima. Quanto mais próximo estiveres com o pensamento e com a intenção, tanto mais te sentirás forte e livre para poder fazer o que queres. Então, e o Senhor acrescentou: O padre, parecia confuso e não sabia dizer nada. Então eu disse: Senhor, talvez seja o fato da missa que ele quer. Celebrar a missa, né? E o Senhor acrescentou: Prepara-te e a terás. E além disso, tu tens a vítima. Você que tá falando da Luísa? Quanto mais próximo estiveres com o pensamento e com a intenção, tanto mais te sentirás forte e livre para poder fazer o que queres. Depois disse: Senhor, por que não vens? E ele continuou: Queres ouvir? Escuta. Naquele momento ouviram-se tantos gritos de vozes de todas as partes do mundo que diziam: Morte ao Papa, destruição da religião, igrejas lançadas por terra, destruição de todo domínio, nada deve existir sobre nós, e tantas outras vozes satânicas que me parece inútil dizê-las. Então nosso Senhor acrescentou: Minha filha, o homem quando se dispõe ao bem recebe o bem, se dispõe ao mal, o mal recebe. Todas essas vozes que escutas chegam ao meu trono, e não uma vez serão repetidas vezes. E minha justiça, quando vê que o homem não só quer o mal, mas com dupla insistência o demanda, meu Deus. Com justiça sou obrigada a concedê-lo para lhe fazer conhecer o mal que quer. Olha só, para ele fazer o mal, conhecer o mal que quer, né? Os frutos, né? Das suas obras, né? Já que você quer o mal, você vai ter, você vai ver como que ele é de verdade o que você está querendo, né? Porque só então se conhece verdadeiramente o mal quando no mesmo mal se encontra, não? Eis a causa pela qual minha justiça vai buscando vazios para punir o homem, mas ainda não chegou o tempo de sua suspensão. Ao mais, algum dia por agora, para fazer que a justiça ponha em sua mão um pouco sobre o homem. Então ainda tem muita mais coisa para fazer, né? Ainda a justiça ainda está um pouco pondo a mão sobre o homem, né? Mas ainda tem muito mais coisa. Então Deus vai deixar o trem ficar bem, para o homem perceber mesmo o mal que ele está querendo, né? Ver bem escancarado os frutos daquele mal, na hora que ele estiver impregnado com aquele mal, sofrendo ali por culpa dele mesmo, por causa das situações que ele próprio gerou, com as escolhas dele, para ele cair em si, né? Não podendo mais resistir ao peso de tanta atrocidade, então o homem tem que dizer basta. Interessante, né? Não basta Deus falar, né? O homem tem que chegar na consciência do homem, o homem tem que dizer basta, o homem tem que chamar por Deus, né? O homem tem que ir para a luz, né? O homem tem que ter esse processo de consciência. E ao mesmo tempo fazer baixar a testa do homem muito ensoberbecido. Então o homem tem que se humilhar. O homem tem que se humilhar e reconhecer, né? É muito sério, né? Meu Deus, é muito sério. A paz põe no seu lugar as paixões, a reta intenção tudo santifica. Encontrando no meu estado habitual, quando eu mal vi, meu adorável Jesus me disse: A paz põe em seu lugar todas as paixões, mas o que triunfa sobretudo, que estabelece todo o bem na alma, e que tudo santifica é fazer tudo por Deus, isto é, agir com reta intenção de agradar só a Deus. O reto agir é o que dirige e que domina, que retifica as mesmas virtudes, até a mesma obediência. Em suma, é como o mestre que dirige a música espiritual da alma. Dito isso, como um relâmpago desapareceu. Eu sempre pensei assim, né? Sempre vinha assim no meu coração, que a intenção é que traz paz, porque quando você sabe que está fazendo algo por Deus, para a glória de Deus, para agradar a Deus, não é tanto a virtude em si, de mostrar para alguém, né? Não é tanto de dizer para si mesmo assim, eu me calei nessa circunstância, eu não fiquei chateado. Ai, meu marido me xingou tanto, pisou em mim, mas nossa, eu fiquei numa paz tão grande, nada do que falou me abalou. Mas você pode não estar importando com Deus nesse momento. Não pode, a parte de Deus, a glória de Deus pode não triunfar. A paz te deu tranquilidade, você se descansou nisso, mas você ficou presa nesse departamento, ficou no efeito, né? E você pode muito bem não agradar a Deus, pode muito bem não se mover por Deus, né? Entende? Porque aí se entendeu que seria o máximo, seu objetivo é atingir a paz, mas se eu falar com meu marido, né, eu posso perder essa paz, né, porque pode dar um conflito, ele pode não aceitar o que eu fale, pode gerar um conflito, essa sinceridade minha. Então eu prefiro manter a paz. Então é uma coisa que você está buscando, né, entendeu?
Mas quando tem o reto agir, que você age por Deus, né, movida por Deus, a intenção que importa. Pro outro, você reclamar pode parecer perturbação, mas não é perturbação, porque você fez aquilo por amor a Deus, porque falando aquilo que Deus te inspirou. Então aí a paz você também terá, mas você terá pela intenção com que você agiu, entendeu? Aqui, ó, aqui embaixo, deixa eu ver o que a Aline falou aqui. Jesus me mostrou agora, ouvindo o meu áudio, que a pessoa sabendo que a paz é um sinal de que está na divina vontade, ela trabalha muito para ter a alma sempre em paz. Então ela quer muito atingir essa paz, né? Quer muito conseguir morrer para si mesma, se calar e tudo, se mortificar para ela sentir essa paz. Ela quer poder ela olhar e falar: nossa, aconteceu uma situação, mas eu estou em paz. Então ela quer poder dizer para ela mesma, né? Eu estou em paz. Ela quer sentir muito essa paz. Acontece várias coisas e ela busca a resposta de Jesus para não se perturbar de forma alguma, né? Ok, não aceita, é o sofrimento de Jesus. Jesus também sofreu por isso e por isso, tá, então eu fico em paz. Mas se a pessoa faz isso, pode deixar de agir com certas circunstâncias como deve. Porque às vezes não é dessa forma que vai ter a paz. Vai ser de falar, de conversar, e parece que vai perturbar, né? Parece que você vai ter que dissimular até, né? Você vai ter que mexer com a outra pessoa, mexer no vespeiro, né? Falar com a outra pessoa, corrigir alguma situação por amor a Deus, né? Você vai ter que fazer uma coisa, se retirar de alguma coisa, né? E pode ser tirou a paz, né? A paz seria você ficar quietinha, calada lá, e Deus mostrar: não, isso está me ofendendo, sai fora disso. E você cortar uma coisa, romper um contato, romper uma coisa nociva, né? Porque você está vendo que aquela pessoa está pecando contra Deus, e Deus mostra que você quer agradar a Deus, que é a glória de Deus, está vendo que está sendo desonrado. E você se saindo, você se retirando, parece que tira a paz, parece ser uma coisa que atrapalha a paz. A paz é você ficar calado, aguentando tudo, né? E Jesus mostra para você que não. Então, a pessoa que trabalha pela paz, ela vai ficar tranquila. Ela pode estar no ambiente de trevas, né? Ela pode estar na circunstância: mas eu vou ficar em paz, tá tudo bem, né? E às vezes ela não está preocupada com o que Deus quer fazer através dela ali, né? E de repente Deus vai dizer para ela: se retira, porque com isso eu vou fazer isso e isso. Eu quero que você se retira desse ambiente onde eu quero que você se afaste desse ambiente. Aí você: não, mas isso vai causar um reboliço, vai agitar as pessoas, vai ser um problema. E Deus quer exatamente essa atitude. Então, se você só almeja olhar para si próprio e dizer para si mesma a paz, pode ser uma falsa paz até que você diz para si mesma. Mas não é uma paz que vem agora do agir por Deus, porque a intenção, você sabe, mas não importa o que para as pessoas pareceu. Se eu fiz uma cara feia para resolver um problema, a paz vem da intenção. Então, pois sua intenção estará em não. Então, você pode não estar agindo por Deus nessa situação, pois a sua intenção estará em não se perturbar. Então, você olha para si, a única coisa que você quer é você se garantir que não vai se perturbar. Você não está preocupado com o que Deus está vendo, você está preocupado em não se perturbar. Deixa eu me controlar, deixa eu respirar fundo, deixa eu sair um pouco, né? Deixa eu, né, sei lá, né? Meu marido, os meus filhos aqui na rebeldia, uma situação aqui e tal, e eu não vou corrigir não, né? Deixa eu sair desse ambiente para mim não me perturbar, deixa eu ir para a igreja, deixa eu sair um pouco, né? Para mim ficar, ai, calma, eu não senti nada. Eu tô totalmente indiferente, né? Então é muito perigoso. E você pode deixar de agir como Deus e para Deus, né? Que quer usar da sua boca, que você é falante obrante, né? Quer usar de você para ter palavra criativa, para falar com seu marido, para falar com seu filho, né? E você pode estar não fazendo, né? Não fazendo os interesses de Deus, mas os seus próprios, né? Você está sobre os efeitos e gostou desse efeito de ficar tranquila, de ficar em paz, né? De ficar passiva. E essa não ser a vontade de Deus. A vontade de Deus é falar. E você falar parece que você está agitada, parece que você está perturbando as pessoas, porque você tem que chamar a atenção delas, né? Então você está tirando a paz das pessoas também, mas não. Então o maior triunfo é que rege tudo, eu agir sempre por causa de Deus e para agradar a Deus. Então isso muda muito, né? Porque aí você vai falar com seu marido, com seu filho, por amor a Deus. Em si mesmo, realmente, você pode até sentir essa paz. Você sente assim, que da sua parte humana, essas coisas não te abalam, né? Você vê seu marido e seu filho assim brigar, mas assim, dentro de você, isso não te abala, não tira a sua paz, porque você sabe que tudo tem a permissão de Deus, tem o para quê, tudo que você conhece, que já leu, que de Deus já te convenceu, né? Mas
por amor a Deus, acima dessa paz, aí você vai agir unicamente por Deus mesmo. A paz poder te deixar sossegada se você vivesse para você, mas você não vive para si mesma. Entendeu? A virtude, né? Mas não é acima de tudo isso, né? Mas por Deus você vai falar, mesmo que pareça que você tem até que dissimular, porque em si mesmo, porque eu sinto isso, né? Eu em si mesmo, em mim mesmo eu fico em paz, mas para resolver as coisas, eu parece que eu tenho que até dissimular um pouco, né? Aí parece que o tom de voz que eu uso, o jeito que eu falo, o meu tom de voz quando eu tô falando na situação, parece que eu tô muito perturbada, parece que eu perdi a paz. Não, em mim mesmo eu tenho a paz, mas eu sei uma informação além, né, do que Deus está vendo ali. Então tem um ímpeto, né, dentro de mim, uma coisa assim, né, que é Deus quem move, por Deus mesmo, para a glória de Deus, porque aquela pessoa está pecando. É igual situações com meu esposo. Então eu preciso ir até meu esposo em mim mesma. Eu não sinto mais aquela perturbação assim, o meu marido na igreja, nesse lugar, tá olhando para outra mulher. Olha, nessa festa, meu marido tá olhando para outra mulher. E isso causar em mim, eu sinto a paz, eu posso ficar tranquila na paz, mas eu posso não fazer a vontade de Deus, entende? Porque quando eu saí com meu marido da última vez, que a gente foi num aniversário, ele estava reparando em outra pessoa, né? Foi uma atitude assim muito injusta, muito errada. Ele reparando numa outra moça que tem um namorado lá, né? E ele estava reparando nela e ela estava super normal, não é porque ela estava indecente, né? Porque ela estava de um jeito nenhum, assim, que chamasse atenção, nenhum. Aí eu tava super. Na verdade, eu tava usando um estilo de roupa que ele nem gosta que eu use, né? De tão coisa que ele não gosta desse estilo modesto, saião, sabe? Ele não gosta que eu use esse tipo de roupa. Ele mesmo não gosta que eu use esse tipo de roupa. Então, mas eu não sei o que tava vendo nela, né? Não tinha nada demais. E eu tava muito assim, olhando, reparando, admirando, distraído. Às vezes não conseguindo nem conversar comigo e com a Sarinha ali, tá ali com a gente, com a família, sabe? Isso é uma desordem tremenda. E aí aí eu posso ficar tranquilo e falar assim, nossa, poxa, gente, eu quero dar meu testemunho aqui. Que agora eu sinto uma paz muito grande, porque antes eu ficava vigiando meu marido e ficava muito nervosa quando ele olhava para outras mulheres. Eu ficava muito triste e agora eu tô sentindo uma paz absurda. Eu sinto a paz absurda, eu não tenho vontade de brigar por nada, eu não tenho vontade de falar nada. Eu, por mim, eu tô em paz. Mas aí é que tá. Aí eu tô com a intenção de eu garantir que eu estou bem, mas e quanto a alma do outro, e quanto o outro, e quanto a ofensa sendo dada a Deus, e quanto o outro poder se perder. Não é que você é salvador da pátria, mas em uma situação da carne, da sua carne, e na situação claramente que Deus te mostra a desordem. Então, em mim, eu estava em paz, que não é aquela coisa de eu querer chorar, daquela coisa de eu querer ficar perturbada, daquela coisa de eu ficar em mim mesma, sabe? Isso não, mas ao mesmo tempo eu tinha na minha inteligência, pelo conhecimento, né, Jesus falando na minha mente, né, e aí eu senti uma indignação, né, uma indignação em direção ao que realmente esse ato representa, porque pensa bem, você é esposa, você é esposo, seu esposo para sua esposa, você é um bem, é Deus amando eles através de você, e você é um bem que Deus está dando para eles, né, na vida deles, né. Quando eles agem assim, eles estão pecando contra Deus, diretamente contra Deus. Contra o bem que Deus deu, estão sendo totalmente injustos e ingratos, né? Então é uma coisa muito séria, é uma cegueira espiritual que a pessoa está, uma atitude errada que a pessoa está tendo, né? Entendeu? Então você, por amor a Deus, para a glória de Deus, para que acordar aquela pessoa, né? Aquela alma, por amor a Deus, para a glória de Deus, para Deus, você fala. Mesmo estando em paz, você fala, né, para a pessoa. Nem que não, você tem que dissimular para parecer que você está muito perturbado. Mas você fala e mostra para aquela pessoa como Deus vê a atitude dela, que ela não é capaz de se colocar no lugar de Deus e ver o que Deus vê. Ela nem pensa, né, será que Deus está aprovando essa minha atitude, né? Então, a pessoa está ali numa carnalidade, né, numa imaturidade muito grande. E você é boca de Deus, você é instrumento de Deus, de luz para aquela pessoa, né? Então Deus quer agir através da sua boca. Deus não vai vir do céu e falar com o seu marido, ele quer agir através da sua boca. Te trazendo consciência, filha, essa atitude tem que ser corrigida, tá errado. Por isso e por isso e por isso. Olha como eu estou recebendo esse ato dele. Olha que ingratidão diante do presente. Você é Jesus na vida dele, né? É um sacrilégio.
É o que fazem comigo. Me trocar pelo demônio. É um sacrilégio. É um desrespeito ao sagrado, à comunhão sacramental e tal. E tudo que ele te disser. Então ele te dá essa visão. E você age por Deus, para Deus e conversa com o seu marido. Entendeu? Então, se eu ficar confortável na paz e feliz e já assim satisfeita, eu não tenho que ficar satisfeita se em mim eu vejo alguma coisa ótima. Eu tenho que ficar satisfeita se Deus está sendo saciado, se Ele está sendo ouvido, se Ele está sendo amado. Então, agir por Ele é o que deve me trazer paz. E se eu falar com meu marido e meu marido pensar, poxa, você fica me reparando, poxa, não sei o quê, e vendo isso como um problema, ou de repente essa conversa parecer que está gerando conflito, né? Afinal, eu estou perturbando aquela pessoa, né? Levando aquela situação para ela, lavando roupa suja, né? Resolvendo esses problemas e lavar roupa suja na visão humana, de resolver coisas e conversar, as pessoas veem isso como uma coisa que tira a paz mesmo, né? Que a paz é ficar calado, o silêncio de Maria, só que a gente não vive assim. Então eu posso muito bem, por uma virtude, não fazer a vontade de Deus. Não agir como Deus gostaria, né? E ficar confortável ali na superfície. Ah, eu estou em paz, tá bom pra mim, então. Tá, é muito sério, né? A gente vive pra Deus, né? É muito sério isso que está sendo falado.